Oiê! E aí, pessoas? Como vocês estão? Bom, vamos lá. Eu sou Mayra Engel, psicanalista, e mais um monte de outras coisas, né? E tem jeito, né? A gente se acostuma a fazer essas introduções com esses rótulos. Eu não queria ter feito, mas eu fiz. E vai ficar assim mesmo. Eu quero evitar, né? Assim, nesse podcast, a minha ideia é justamente fazer aí um descolamento, pelo menos menos explícito, né? É lógico que eu sou analítica e eu sou psicanalista, né? Não tem como negar, né? Em algum momento eu vou falar sobre isso, né? No meio dos meus episódios, mas na introdução eu prefiro ficar só realmente no meu nome, que nem fui eu que escolhi. Ou seja, também é questionável isso como identidade. Mas, enfim, assunto para outro episódio. Já começa assim, né? Misturando tudo. Então é isso, né? Então aqui é sobre isso, né? É o nosso podcast, é sobre isso. Quem estiver chegando aqui pela primeira vez, se tiver curiosidade, né? E um pouquinho de tempo, só um pouquinho mesmo, dá uma olhada no trailer, né, de apresentação do podcast, onde eu falo um pouquinho sobre a ideia. E depois tem um outro episódio que chama Comece Aqui, onde eu explico um pouco, falo mais sobre mim também, né? Explico um pouco mais sobre como que eu sinto de desenvolver, né, esse lugar de encontro, né, entre eu e você, certo? Vamos lá. Quero falar sobre um tema que veio agora aqui para mim, que eu fiquei rindo, né, assim, bem interessante, porque vocês vão me ouvir eventualmente falando de signo, né? E aí muita gente vai questionar, por isso que eu falo que eu prefiro deixar o psicanalista implícito, porque infelizmente existem muitos preconceitos e muita ignorância que faz com que as pessoas tenham comprado essa separatividade dos campos de conhecimento, o que faz com que a gente fique muito medíocre dentro da nossa capacidade criativa de criação de novas possibilidades. Falaremos um dia sobre isso também. Então, eventualmente, eu vou falar sobre signos, que é um tema que eu realmente gosto muito. Eu brinco muito com esse lugar de astrologia, né? Serve para a gente criar, né, conversas à toa, sabe? Com qualquer pessoa, né? Eu falo, tem alguns assuntos populares que é tão importante que a gente acolha eles na nossa rotina, porque, às vezes, com uma pessoa que a gente nunca viu, é um lugar de encontro, né? É um papo leve, é um papo que pode ser descontraído, até por ele ser um lugar de ninguém tem certeza de nada, mas que a gente percebe, né? Dentro da questão da astrologia, a gente percebe, né, coisas de pessoas do mesmo signo que de fato, né? Eu tô hoje, né? Aos 45 anos aqui do segundo tempo, não estou no primeiro tempo, pelo amor de Deus. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que no futebol a gente tem aí dois tempos de 45 e realmente, né? É difícil alguém viver mais de 90 anos. Enfim, mas não é sobre isso. Deixa eu voltar. É, E aí, enfim, né? Só tentando aqui trazer um pouquinho esse lugar do signo, né? Por que que eu gosto de falar de signo. E eu, né, sou leonina. Então, assim, muitas pessoas amam e muitas pessoas odeiam, né? Até baseado nos preconceitos que são criados a partir de algumas características ditas, né, dos leoninos. Mas tem uma característica, né, que é uma característica colocada como algo bom, né, nos leoninos, que é a generosidade. E estou aqui trazendo, para ser divertido mesmo, né, esse lugar mais leve, né, trazendo signos, que é algo que me conecta com todos, eu tenho certeza, né, ou com a grande maioria. Apesar que eu tive uma situação aí que me desconectou de uma pessoa, né, de uma pessoa de um ariano, que ele não gostou muito de falar sobre signo, não sei por quê. E... Mas, via de regra, é um assunto que conecta, é um assunto que dá leveza, né, nos diálogos do dia a dia. E até mesmo, né, quando a gente conhece pessoas virtuais, né, online, assim, eu sinto que é um lugar de conexão. E muita gente fala, né, que o leonino é generoso. E pelo signo não, né, eu só quis trazer isso realmente para a gente
entrar num ponto de conexão, que eu aposto que a grande maioria que está me ouvindo gosta também de falar sobre signo, tem alguma consciência sobre, né, esses encontros de características que, de fato, a gente observa, não tem como negar, né? E lógico que muda de acordo com o mapa astral, né? Eu poderia chamar aqui minha amiga, né, e astróloga, né, Miriam. Quem sabe, Miriam, a gente bate papo um dia aqui, hein? Pensou que revolucionário? Uma psicanalista trocando ideia com uma astróloga, encontrando pontos de contato entre os saberes. Fica aqui, ó, publicamente o convite. E a gente poder aqui se conectar, porque eu tenho certeza que a grande maioria se conecta, né? E tá tudo certo. Então, não sei se pelo signo ou não, mas de fato eu sou uma pessoa que eu me considero muito generosa. Às vezes excessivamente generosa. Na verdade é essa, um lugar que nos últimos anos, né, eu tenho trabalhado a partir de uma consciência, que é essa consciência que eu vos trago hoje, né, que a generosidade, e olha, o que eu vou trazer aqui não tira, né, a importância da gente ser generoso e generosa. Mas é o seguinte, a generosidade ela está diretamente relacionada a uma característica egocêntrica. Só que eu acho interessante que as pessoas, quando ouvem, né, essa palavra egocêntrica, a gente costuma ir para um lugar assim muito ruim, né? Como assim, eu não quero ser egocêntrico, eu não posso ser egocêntrica. E o problema está aí. Então, assim, o problema não está em dizer que a generosidade vem a partir de uma característica egocêntrica, mas sim do nosso entendimento sobre egocentrismo, né, do equívoco de colocar, mais uma vez, e vocês vão se cansar de me ouvir falando sobre a importância da gente virar adulto e sair desse lugar de isso é bom, ruim, isso é feio, isso é bonito, né? Parece um monte de criança no jardim de infância, que tudo precisa colocar nesses lugares, antes de pensar sobre as coisas, né? Então, o egocentrismo depende. Tudo depende, né, do excesso ou da falta, né? Assim, o excesso, né? Todo excesso, né? Isso também é uma fala que todo mundo já deve ter ouvido e eu repito bastante, né? Todo excesso é veneno. Tanto o excesso do plus quanto o excesso do minus, né? Então, tanto o excesso do excesso quanto o excesso da falta. Esses lugares extremos, eles sempre geram desequilíbrio em qualquer situação, em qualquer contexto. E com egocentrismo não é diferente, né? Então, assim, via de regra, né? Pelo menos se aplica a mim, né? Os leoninos são mais egocêntricos. E é desse lugar que vem muito da nossa coragem, que vem muito do nosso amor próprio, né? Que vem muito, né, desse lugar do autocuidado, de se preocupar com a própria imagem, de cuidar da própria imagem, e que o problema é quando isso se torna excessivo, que aí a gente vai para um lugar, né, extremamente nocivo, né, de um narcisismo que não é bom, né, de um aspecto narcisista que pode ser ruim. A gente vai falar sobre esses negócios de narcisismo em outros episódios, eu quero muito falar sobre isso com vocês, porque tem muita ignorância nesse tema, de verdade, né? Isso tem me preocupado bastante nas narrativas por aí. Então, não necessariamente ser egocêntrico é uma coisa ruim, mas, sim, é justamente por nós gostarmos, né, das pessoas que têm, né, esse aspecto egocêntrico, né, assim, mais ressaltado, vamos dizer assim, né, esse lugar de estar autocentrado, né, de estar voltado para si, de ter esse zelo por si, né, pela sua imagem, a sua preocupação, que é um dos lugares muito desafiadores, né, para pessoas assim, a preocupação em relação a como o outro me enxerga, então eu preciso trabalhar para que eu seja bem vista, né, para que eu seja colocada num lugar bacana. Então é um desafio muito grande que hoje, graças à maturidade, né, assim, e o meu trabalho de autoconhecimento, eu consigo lidar melhor, né, com a aceitação de que, cara, não dá.
não é todo mundo que vai gostar de você, né? E não, você não é o centro do universo, né? Então a gente tem que fazer todo um trabalho, né, para equilibrar esse lugar desse egocentrismo para um lugar saudável, né? Um lugar que gere, sim, esse autocuidado, um pouco da preocupação, sim, sobre como o outro vai me ver, afinal de contas, diz muito sobre como eu estou me relacionando com o outro, então me faz ter cuidado também nessa relação. Então é importante, né, a gente ter só a consciência desse lugar, do quanto ele é mais intenso, do quanto ele é menos intenso, e entender que quando eu sou generosa, esse é o ponto, né, daqui que eu quero trazer para vocês, quando eu sou generosa, tem um lugar que se move em direção a ajudar o outro, que diz respeito ao meu prazer, ao receber do outro um obrigado, ao saber que o outro, porque conquistou alguma coisa a partir de uma troca comigo, ou de uma ajuda que eu dei, que esse outro, em algum lugar dentro dele, vai sempre estar grato. Ao saber que esse outro, em algum momento, vai conversar com alguém e vai dizer: putz, se não fosse a Mayra, eu não tinha conseguido fazer aquilo. Por mais que eu não saiba que esse outro está falando ou deixando de falar, mas o fato de eu fantasiar essa possibilidade de reconhecimento, isso me move a ajudar cada vez mais. E isso diz muito respeito ao que me move no meu trabalho, ao que me move nesse podcast. Eu seria hipócrita ao dizer que não importa o que as pessoas vão dizer, não importa se as pessoas vão gostar ou não, eu faço porque eu quero, porque me faz feliz, e dane-se o que os outros vão fazer com isso, o que os outros vão fazer com o que eu falo. É mentira. É mentira. A grande verdade é que é justamente porque eu me importo com o que os outros vão fazer a partir daquilo que eu entrego, que eu continuo me movendo na direção de ajudar o outro. E tá tudo certo. Então, eu sei que o título, né, desse episódio, de cara, parece que é uma crítica. Justamente por quê? Por conta do preconceito, da interpretação rasa do que significa ser egocêntrico. Então, ali, a partir do momento que eu digo que algo é egocêntrico, já gera uma aversão mental. Já gera uma sensação desconfortável. De, putz, será que eu sou generosa? Que eu sou generosa porque eu sou egocêntrica? Nossa, que horror! Eu sou um monstro! Não! É só o entendimento, muitas vezes, dos conceitos que é equivocado, que é raso, que é preconceituoso, e nos afasta da possibilidade de chegar aqui publicamente e ser honesta. Eu ajudo porque eu gosto de saber que o outro reconhece a minha ajuda. Eu gosto de saber que o outro vê valor no que eu digo. Eu gosto de saber que o outro, em algum nível, é grato. E eu me sinto grata pelo reconhecimento que vem do outro. É isso que me nutre e é isso que me move para ajudar cada vez mais pessoas. Se em nenhum momento eu percebesse que o meu movimento gera transformação, gera impacto, e eu só sei disso através dos feedbacks e dos reconhecimentos e dos agradecimentos, por que raios eu continuaria fazendo? O que me moveria se não fosse isso? E aí eu deixo essa pergunta aqui. Pode ser que eu me surpreenda. Vamos lá. Surpreendam-me. Cadê os filósofos de plantão? De verdade. Né? Então, eu estou construindo aqui com vocês algo muito orgânico a partir, né, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu já acessei, do que a própria psicanálise diz, né? Então,
Inclusive, esse conhecimento, né, assim, essa clareza, né, em relação à generosidade, vir desse lugar egocêntrico, vem da psicanálise. Eu só estou aqui validando que dentro da minha experiência humana e do meu ponto de vista, a partir dessa experiência, é assim que eu percebo. Mas, será que existe uma outra possibilidade de pensar isso? Me conta. Porque este podcast é sobre isso. Sobre novas possibilidades a partir de uma ideia. Então, aqui está o que eu sinto, está o que eu vejo, está o que eu penso e está o que já é dado por algumas linhas de pensamento. Mas eu não duvido da possibilidade de alguém me trazer algo novo. Fica lançado o desafio, certo? E é isso. Deixo aqui esse episódio com muita generosidade para vocês e um pouquinho de egocentrismo, que não faz mal a ninguém. Um beijo grande.